A Comissão de Constituição e Justiça se prepara para sabatinar o ministro da Justiça, André Mendonça, que foi ex-ministro da Justiça, que foi indicado para o STF. E sobre o assunto, conversa conosco o senador pelo Podemos do Espírito Santo e também integrante da CCJ do Senado, Marcos Duval. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia a todos, Adriana, Thiago, um prazer muito grande estar falando aqui com vocês novamente. Bom, senador, tem também a nova indicação de Augusto Aras. O senhor acha que o Senado vai chegar a um consenso? Os dois nomes serão aprovados? Olha, o André Mendonça, inicialmente, ele tinha uma certa resistência e ele está sabendo trabalhar com muita sabedoria. Antes mesmo do presidente oficializar o teu nome, ele teve no Senado buscando alguns senadores, conversando com alguns senadores, para que os senadores pudessem conhecê-lo pessoalmente, diretamente, e não através da função que ele exerceu como ministro da Justiça e nem como da TCU. Mas ele é uma pessoa muito simples, muito acessível, muito humilde. Como é que o próprio presidente fala, extremamente religioso, né? Ele não tem esse perfil, ele é um pastor, mas quando a gente conhece alguém extremamente religioso, é uma pessoa que com todas as falas sempre acaba encaixando algo bíblico, né? E ele não, ele é uma pessoa muito tranquila, conhecedora da justiça, uma pessoa muito ponderada, equilibrada, e eu estou sentindo que ele está conseguindo quebrar as resistências e eu acho muito possível que ele tenha aí a votação favorável à indicação dele. Senador, na sequência, a pergunta que chega de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Perfeito, senador, muito bom dia. Senador, as informações que eu tenho são mesmo nessa linha. Ele já vem trabalhando essa indicação antes mesmo, né, da oficialização. O presidente foi alertado ali de que havia uma resistência e ele tentou quebrar ali. Consta, senador, de que existe uma articulação para tentar emplacar o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, como o indicado para o Supremo Tribunal Federal se o André Mendonça for rejeitado. O senhor tem informações sobre essa movimentação? Olha, as informações que eu tenho não são bem essas, assim, né? As informações que eu tenho são que o Rodrigo, ele chegou a ser sondado, eu não sei se ele vai manter esse projeto, ele já descartou de vez, da possibilidade de ele ser um terceiro nome para 2022, né, pelo trabalho que ele vem fazendo aí como nosso presidente lá do Senado, um trabalho excepcional e tudo mais. Eu também escutei, né, quando o próprio o André Mendonça foi ao meu gabinete e logo após a saída dele recebi outros senadores e dentro de outras conversas eu tinha escutado naquela época, antes do recesso, que se o André não tivesse a votação suficiente, em que então o presidente iria chamar o Aras, seria a indicação do Aras. Só que agora, acho que anteontem, né, o presidente quer reforçar o Aras para mais de 2 anos lá na PGR. Então, o cenário está mais ou menos nesse sentido. Assim, o Rodrigo eu não escutei para o Supremo, eu acho que pode ser até um projeto pessoal dele. Ele também não está com toda a vontade de repente, ser o terceiro nome nas próximas eleições. Eu acho que ele está se consolidando como presidente do Senado, está indo muito bem. Eu acho que vale ele encerrar o mandato dele ali como presidente do Senado e depois galgar outros projetos. Mas é uma pessoa que também tem uma admiração enorme. O Rodrigo, para mim, está sendo um dos melhores presidentes do Senado que até hoje, da história até hoje. Senador, agora a pergunta é de Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. Uma sabatina de um indicado para o Supremo Tribunal Federal deveria ser uma coisa técnica, né? Vamos lembrar que é o notório saber jurídico, a reputação ilibada. Pessoas como Dias Toffoli passaram numa sabatina sobre um Senado que tinha suspeita ali de acusação, denúncia mesmo de mensalão e petrolão. O Grupo de Estudos Legislativos e Constitucionais, IBDR, lançou uma carta assinada por mais de 50 juristas defendendo a indicação do André Mendonça. Ele não era o principal nome
da base de apoio bolsonarista, mas ele parece preencher esses dois principais quesitos. Pergunta: essa sabatina vai ser técnica ou vão focar em assuntos, por exemplo, como a sua religiosidade, que não deveria ser um fator para a escolha, tampouco um fator para algum tipo de rejeição? Olha, eu acho que vão ter aí três perfis de sabatina, né? O perfil daquele que é da direita, ou uma extrema-direita, que quer ter realmente uma pessoa extremamente religiosa no STF. Vai ter aquele que vai primar pelas questões técnicas, jurídicas, e vai ter aquele que está respondendo a algum processo no STF e quer alguém aliado lá, pelo menos para poder barrar os processos. Por isso que esse foro privilegiado ele é uma grande desvantagem para nós, senadores, que não devemos nada ao STF. Então, eu acho que é um ponto que se vale debate mesmo, de você ter um foro privilegiado e todos os processos irem para o STF. E um dia você, graças a Deus eu não tenho, mas um dia eu ficar na mão ou virar refém do STF. E na hora que eu tiver que fazer a sabatina de algum indicado ao ministro, isso ficar pesando na minha decisão. Infelizmente, é o que acontece, né? Então, acho que vão ter esses três tipos de perfis, assim. Eu confesso a você, como eu não tenho nenhum processo no STF, nem pretendo ter nunca na minha vida política, eu vou primar muito nas questões técnicas de como ele foi como ministro da Justiça. Que quando ele entrou como ministro da Justiça, ele entrou substituindo até então o ministro Moro, né? Que era a grande lenda, a grande esperança do brasileiro, do combate à corrupção, era o super-ministro. Então, ele entrou quietinho, ele entrou tentando fazer um bom trabalho, ele conseguiu, nas questões da organização do próprio ministério, ele conseguiu dar resultados de fluidez, de conseguir verbas que estavam embarreiradas e com processos atrapalhados, ele conseguiu desfazer esse nó e conseguiu enviar recursos para a área da segurança pública para o país inteiro. Não só isso, né? É um cara muito apaziguador, uma pessoa que tinha um bom diálogo com o STF, é uma pessoa que tem um trâmite, ele é uma pessoa muito querida, assim, uma pessoa, eu confesso para vocês que é uma pessoa que quando senta para conversar, ele tem um ar assim de muita paz, até faz um trocadilho aí, mas um ar de muita paz, muita tranquilidade, e é o que a gente quer hoje, né, dentro do STF, alguém muito equilibrado, muito ponderado, né? Eu acho que esse é o perfil, pelo menos, que eu escuto pelas ruas aqui, e é o perfil que eu acho que tem que ser técnico e equilibrado, ponderado. Sim, e o senhor falou um pouquinho sobre Aras, perguntando um pouco mais agora, gosta da indicação, mais uma vez, do presidente de Augusto Aras para a PGR, acha que o trabalho que ele faz desde 2019 foi um bom trabalho e tudo bem do nome de Augusto Aras não estar na lista tríplice, mesmo assim ter acontecido a indicação, não vê problema? Olha, desde quando ele foi indicado pela primeira vez, que ele também não foi pela lista tríplice, eu escutei dele próprio a perseguição que ele sofria, ou ainda sofre, né, dentro da PGR. Só que a escolha dele para dar continuidade, eu acho prudente, assim, porque 2 anos é para uma democracia. Antes, eu, quando não era senador, não era nada, né? Antes de ser senador, nunca fui nem síndico de prédio, eu questionava muito as morosidades, né? Mas aqui dentro eu vejo que a democracia exige uma certa velocidade ponderada. E eu acho que 2 anos é um curto espaço de tempo. Eu também acredito que ele gostaria de estar no STF. Ele tem feito um trabalho, às vezes, questionável, né, em relação a quando tem algumas denúncias contra o presidente, mas também já escutei também que a lista tríplice ela é perigosa, porque ela pode formar um grupo dentro, né, da instituição, e só esse grupo se prevalecer, sempre ser escolhido pessoas que fazem parte de tal grupo, também já escutei isso, então isso é muito perigoso. Mas agora eu discordo do presidente da República ter que escolher, né, o líder de uma instituição que vai investigá-lo, né, a única que pode, né,
Então, eu acho que tem coisas que a gente precisa evoluir ainda, mesmo que em outros países a democracia é assim, mas eu acho que a gente, como bom brasileiro criativo e se adapta, a gente tem que também criar outras alternativas, que eu também não acho natural, né? Eu indicar alguém que tenha a possibilidade de abrir um processo criminal contra mim. Senador, rapidamente para fechar, falando sobre a CPI da Covid, o Congresso em recesso, mas os senadores falam que estão se debruçando em documentos para que na volta do recesso a CPI continue em andamento por mais 90 dias. O senhor acredita que haverá trabalho nesse recesso? O que é possível descobrir nesse período? Estou falando do tal do grupo do G7, né? Então, o G7 acho que caiu para G6, né, se eu não me engano. Sim. Mas ó, eu tive solicitando até a possibilidade de indicar um policial de Brasília, para mim, um dos maiores nomes da polícia de Brasília na área de investigativa, para até me auxiliar, porque depois da última oitiva, eu comecei a perceber que a possibilidade de existir o grupo da DAVAT, né, composta ali dos irmãos Miranda, com o Cristiano, com o Dominguete, com o Roberto Dias. Parecia que era um grupo que estava na iminência de fechar um contrato, né, e, de repente, vem um grupo da Precisa, né, com a vacina indiana, que fez uma pressão maior, por isso que era aquela pressão. E a sensação que eu tenho, não é a certeza que eu tenho, é que, por conta dessa pressão desse outro grupo, os irmãos Miranda foram até o presidente para dizer, olha, está tendo uma pressão esquisita lá sobre a vacina indiana e tal, meio que vamos atrapalhar o nosso concorrente para a gente seguir aqui. Eu busquei a CPI para que eu pudesse ter acesso e fui impedido. Disseram que já tem, a equipe que está investigando já existe, mas ela já existe naquele formato de ficar na perseguição e na busca atrás do presidente da República. Então, para nós, que estamos buscando ali o equilíbrio, ou a verdade verdadeira, não é a verdade montada e criada, né? Aquela narrativa para que se possa divulgar e a sociedade, infelizmente, acreditar, eu me sinto com as mãos atadas. É um dos pontos que eu vou ter uma reunião com os amigos senadores da base aliada para ver o que nós podemos fazer, porque eles têm uma equipe que está trabalhando fortemente com essas documentações e nós não temos acesso, apesar que no regimento nós teríamos que ter acesso, mas nós não estamos tendo acesso. Senador Marcos Duval, Podemos do Espírito Santo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Obrigado, um abraço a todos.